Salve galera, aqui é o professor Danilo, seu professor de Física 1, setor 13 e 10, nessa nossa revisão do Enem aí que está chegando, hein? Vamos lá, a gente conversa hoje sobre o movimento circular uniforme, mas mais especificamente hoje sobre a dinâmica dos movimentos circulares, né? A cinemática já foi estudada aí na outra frente, hoje nós vamos para a dinâmica que vai falar, além das grandezas que envolvem aí o movimento circular, os movimentos circulares, nós vamos também conversar sobre por quê, né? Quais são as condições para que um corpo desempenhe, desenvolva, se comporte, né? Apresente movimento circular, tá bom? Movimentos circulares aí, né, moçada, dá rodo no nosso dia a dia, né? Várias situações onde a coisa se apresenta, algumas de utilidade prática, outras de utilidade de lazer, mas enfim, movimentos circulares adoidado aí no nosso cotidiano, né? Alguns exemplos aí nos GIFs. O balanço, moçada, assim como os pêndulos, convém ser entendido como um movimento circular, embora a trajetória seja uma parte de um círculo apenas, né? O círculo não se complete, ela admite sim uma trajetória circular, é um pedaço de círculo, inclusive tem um centro ali, como todo movimento circular necessariamente tem, né? O próprio planeta, né? Ele em torno de si mesmo, em torno do Sol, a Lua em torno da Terra, vamos lá, os planetas todos em torno do Sol, né? Os planetas em torno de suas estrelas. Olha só, moçada, esse GIF aqui, ele vai falar de coisas que o professor Monteiro já tratou com vocês, que é a diferenciação entre o que é velocidade e o que é velocidade angular, né? O GIF me parece que colocou todos os planetas aí com a mesma velocidade, mas aí como a órbita do que está mais por dentro, né, é menorzinha, ele completa voltas com mais rapidez e, portanto, tem velocidade angular maior, né? Vamos retomar tudo isso com calma. Dá uma olhadinha lá no guarda-chuva que a menina está girando, né? Escolhe 2 pontinhos ali, o ponto mais externo, né, vai desenvolver uma trajetória maior no mesmo tempo, né? E, portanto, está mais veloz. No entanto, estão completando voltas juntos, né? O que implica dizer que a velocidade angular de ambos é a mesma, tá certo? Fazendo essa retomadinha rapidamente, eu tenho aqui um carrossel com 2 personagens em cima, imagina, né? E aí eles completam uma parte de giro aí. Vou olhar essa situação de cima para tentar responder essa pergunta de quem está mais rápido, né? Dá uma olhada aqui, tá a posição inicial dos dois, vista de cima, a posição final dos dois, vista de cima, né? Se eu vou pensar em velocidade, e velocidade é a rapidez com que os corpos se deslocam, o deslocamento de ambos é bem diferente, né? O corpo que está por dentro se deslocou bem menos que o corpo que está por fora. Então, dá para dizer que ele está mais lento. Agora, fala-se também em velocidade angular, né? Que é quanto gira, e o giro de ambos, né, a linha que une a posição de cada um deles ao centro das trajetórias são iguais, né? Então o delta φ, o ângulo de giro de ambos é o mesmo, e aí a velocidade angular de ambos se é a mesma, né? Velocidade angular, né, moçada? A rapidez com que gira, né? Giraram o mesmo ângulo aí, então vão ter a mesma velocidade angular, tá? Aí uma informação importante, moçada, o período, né, que o professor Monteiro também comentou com vocês. Período é o tempo para completar um ciclo. Várias possibilidades aí. Olha o pêndulo do relógio, né, oscilando de lá para cá. Se o período é o intervalo de tempo para completar uma repetição ou um ciclo, né, vamos começar ali, ó. No caso, uma volta, uma oscilação, no caso, um ciclo aqui, no caso do pêndulo é uma oscilação, que nós estamos conversando, né? Se eu começar, olha lá, vou começar com o pêndulo aqui à direita, tá? 0, 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, e por aí vai, né? 5, 6, 7, 8. Então o período aqui, né, moçada, é o intervalo entre a ida e a volta, né? O intervalo que dura a ida e a volta desse pêndulo, certo? Mesma coisa aqui, ó, um corpo oscilando para cima e para baixo. Aqui o período é o tempo que demora para completar uma oscilação, né? O corpo está indo da posição A até menos A, 0, 1,
2, 3, 4 períodos, 5, 6, 7, né? E por aí vai. 9, 10 e por aí vai. Mesma coisa aqui também, o massa-mola aqui tá apresentando a força elástica, né? Para ajudar você a lembrar com a imagem que não necessariamente a força aponta para onde o corpo vai, né? Mas aponta para onde acelera. Então vamos lá, olha o período ali começando lá embaixo. 1, 2, 3. Esse movimento é um pouco mais demorado que os outros dois, né? 4, 5, e portanto tem um período mais longo que os outros dois que a gente apresentou, né? 7, 8 e por aí vai. Né? Então, respondendo aí a conversa de quem está mais rápido, né, moçada? Isso aí, lembrando da informação do período, quando eu falo em velocidade, a gente fala em rapidez com que o corpo se desloca, né? E se o tempo for um período, o deslocamento dos corpos vai ser a volta completa aí, no caso 2πr, que é o comprimento da volta completa, certo? Se a gente está falando em velocidade angular, né, num período o corpo vai se deslocar 2π radianos, né? Volta completa em termos de ângulos medidos em radianos é 2π. Repara a semelhança das equações, né, moçada? Na equação da velocidade ali apareceu a equação do ômega, né? E aí a gente junta as duas coisas e descobre lá o V igual a ômega R. Né? Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio da trajetória. Veja que dá para entender a maior velocidade do carinha que está por fora, porque ele, embora tenha o mesmo ômega, vai ter um raio maior, né? E, portanto, a velocidade dele é maior. A equação prevê essa lógica, né? Prevê essa propriedade, né, moçada, de quem está por fora de um movimento circular que está rígido, né, que está fixo a uma base comum aí, vai ser mais veloz, tá? Olha só, questão do Enem de 2019. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, moçada, ele está perguntando velocidade angular, certo? Velocidade angular, cadê? Velocidade angular. Se o foguete, quando entra, né, entra acima do Rio de Janeiro e vai cair no Oceano Atlântico, né? Ele girou mais rápido do que a Terra, né? A Terra está girando no mesmo sentido que ele, e ele avançou mais do que a Terra naquela latitude ali, né? Então, veja, é superior ao da Terra no mesmo sentido, alternativa B. Sem grandes crises, sem grandes problemas aí, sem grandes contas a fazer, nem nada disso, tá? Moçada, olha só, relógio, né? Uma coisa corriqueira aqui, só para te servir de exemplo e parâmetro para entendermos algumas coisas. Você pega lá o ponteiro dos segundos, né? O período, né, o tempo que o ponteiro dos segundos demora para completar uma volta é 60 segundos. Frequência, uma coisa que nós não conversamos ainda hoje aqui, né? Frequência é 1 sobre 60. Como assim, professor? Frequência é quantas repetições se dão ao longo de um certo intervalo de tempo. O ponteiro dos segundos demora 60 segundos para completar uma volta, então ele dá uma volta a cada 60 segundos, né? Daí, moçada, a gente lembre-se, né? O período é o inverso da frequência. E, portanto, a frequência é o inverso do período. A recíproca é verdadeira, claro, né? A unidade de frequência, se o tempo for em segundos, moçada, né? 1 sobre segundo corresponde ao hertz. Tá? Hertz é 1 sobre segundo ou segundo elevado a menos 1 para os mais exatoides aí, tá certo?
Olha para o ponteiro dos minutos, por exemplo. Vamos pensar as mesmas coisas para ele, né? O período dele, 1 hora, né? Demora 1 hora para o ponteiro dos minutos completar a volta. 1 hora é 3.600 segundos. A frequência, que é o inverso do período, vai ser 1 sobre 3.600 Hz. Tá certo? O ponteiro das horas, por sua vez, tem um período de 12 horas, correspondendo a 43.200 segundos, ou seja, a frequência dele é 1 sobre 43.200 Hz. Dá uma olhadinha nesse GIF aqui também, do povo do Flipping Physics. Ele está com um pêndulozinho, como é que chama isso, meu Deus? Um massa-mola vertical ali, né? Ele começa a cronometrar quando o massa-mola está lá embaixo, e aí depois para o relógio quando ele volta para a posição lá embaixo. Ele detectou que o período desse movimento aí é 0,77 segundos, e, portanto, a frequência vai ser 1 sobre 0,77, 1,2987 ciclos por segundo, ou 1,2987, aproximadamente 1,3 Hz. Tá certo? É dizer assim, né, moçada, a cada segundo ele completa 1,3 ciclos, 1,3 movimentos completos, tá? O que mais, moçada? Vamos lá. De posse dessas informações e da unidade do Hertz, né, para frequência, a gente entendeu que uma coisa é a inversa da outra, e aí, substituindo lá nas formuletas da velocidade e do ômega, né, 2πr sobre o período vira 2πr vezes f, né, e para o ômega vira 2π vezes f. É a mesma fórmula reescrita de outra maneira, né? De novo, você percebe que o V igual a ômega r aparece ali novamente, né? Moçada, o que é importante aqui também, a gente não discutiu, é assim, velocidade não é ΔS sobre ΔT, quando eu falo em movimento uniforme? Sim. E ômega é ΔΦ sobre ΔT, corta os ΔTs, eu vou achar a mesmíssima relação que eu achei para as velocidades escalar e angular, para os deslocamentos escalar e angular. Deslocamento escalar é igual ao deslocamento angular vezes o raio. Essa relação vale sempre, moçada. A grandeza escalar é igual à grandeza angular vezes o raio. Vale para a aceleração também. A aceleração escalar é igual ao gama vezes r. Gama é a aceleração angular, no caso, tá? Vezes o r, que é o raio da trajetória. Tudo bem? Olha só, considere duas pessoas, ambas na superfície da Terra, uma na linha do Equador e a outra sobre o Trópico de Capricórnio. Considere ainda somente o movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo. Com base nessas informações, compare para essas duas pessoas. Moçada, é assim. Vale um desenho aqui, né? Me parece. A Terra. Uma pessoa está na linha do Equador. Uma pessoa está aqui na linha do Equador, percorrendo toda essa trajetória aqui da linha do Equador ao longo das 24 horas do dia, né? E a outra está sobre o Trópico de Capricórnio. Vou dar a cor aqui, a pessoa está mais embaixo. Capricórnio vai percorrer essa trajetória um pouco menor aqui ao longo das 24 horas. Vai dar a volta na altura do Trópico de Capricórnio. Considere ainda que somente o movimento até... Tá, beleza. As velocidades angulares de ambas, moçada, se elas ficarem em repouso, elas vão completar a volta em 24 horas, né? Então, o ômega deles, o ômega de ambos, vai ser igual a 2π sobre 24 horas. 2π é a mesma coisa para os dois, né? Angulação, os 360 graus, né? As frequências. Frequência é o inverso do período. O período é 24 horas para ambos, né? Então, a frequência vai ser 1 sobre 24 horas para ambos, né? Velocidades lineares. Velocidade linear muda um pouco a figura. Velocidade linear já é diferente porque a trajetória de um é maior do que a trajetória do outro, né? A velocidade linear do cara que está no Equador vai ser igual a 2π vezes o raio dele, raio da trajetória dele, este raio aqui, ó, vou colocar em verde ali, esse raio que vai do centro da Terra até o Equador,
né? Esse raio é maior do que o raio da trajetória de baixo ali, né? Para quem está no Trópico de Capricórnio, tá certo? 2πr sobre o período, né? E para o segundo carinha, o cara que está embaixo, a velocidade é 2πr sobre o período também. Mas olha só, a fórmula é igual. A fórmula pode até ser igual, mas os raios não são, né? Esse raio é maior do que esse aqui, né? Então a velocidade do cara que está no Equador vai ser maior, tá? E os modos das acelerações centrípetas. Moçada, a aceleração centrípeta nós vamos ver já já o seguinte, né? A aceleração centrípeta é mensurável pela expressão v² sobre o raio. Já vou formalizar isso para vocês já já. Mas veja, para responder a pergunta, né? O raio de um é maior do que o do outro. E a velocidade também é maior. Mas é maior na mesma proporção, né? E aí, para o cálculo da aceleração centrípeta, com a velocidade v², né? Essa velocidade maior de quem está no Trópico do Equador vai ter mais relevância do que o raio maior que está no denominador. Então, a aceleração centrípeta do primeiro carinha, do cara que está no Equador, vai ser maior. Tá? Não se preocupe com isso nesse momento. A gente já vai adiante aí, já formaliza isso bonitinho para você. Fique tranquilo. Um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. Moçada, 15 voltas por segundo é qual informação? 15 voltas por segundo, né? São 15 repetições em um segundo. É 15 Hz, é a frequência. Então, qual é o período? O período é 1 sobre 15 segundos, né? A cada 1/15º de segundo, o ponto completa uma volta. A circunferência tem 8 centímetros de raio, o raio é 8 centímetros. As respostas das alternativas estão todas em centímetros, então vou me preocupar menos com conversões de unidade aí, talvez não precise. Ele quer a velocidade angular, o período e a velocidade linear. O período já chamo, né? 1 sobre 15, então já dá para jogar fora a alternativa B, a alternativa D e a alternativa E. Olha só que maravilha, né? Ficamos aí entre a alternativa A e a C. Repara que se eu calcular a velocidade angular, já dá, né? Já fecha. A velocidade escalar também. A mais fácil é a velocidade angular, né? A velocidade angular é 2π sobre o período, 2π vezes a frequência também, né? 2π vezes a frequência, 2 vezes π vezes 15, que dá 30π radianos por segundo, alternativa C. Tranquilo? Vamos lá, povo. Aí é o seguinte, entrando na dinâmica com o pé, os dois pés no peito aqui, olha só. Dá uma olhada nesse corpinho aqui. Ele está acelerando para a direita. Estando no repouso, né, moçada, quem acelera para a direita vai. Mas cuidado, porque isso não é obrigatório, não é sempre assim que a coisa funciona, não é sempre partindo do repouso que os corpos estão sendo estudados, né? Então veja lá que a gente está caracterizando um movimento acelerado, um movimento onde o módulo da velocidade aumenta. O cara está em repouso, acelera para a direita ele vai com o vetor velocidade que aparece em verde aí aumentando conforme se desloca, tá certo? A questão, moçada, é que para ter uma situação como essa, né, foto, né, tirei fotos sequenciais aí, a famosa foto estroboscópica aparece aí, você vai perceber o seguinte, né, é necessário que haja uma resultante atuando sobre esse corpo na mesma direção e sentido da aceleração, como sempre é, né? Aí, está lá um movimento retardado, o cara começa em movimento e para em algum momento aí, né? Esse é o movimento retardado, né? Também caracterizado pela velocidade, módulo da velocidade diminuindo, ou então a gente pode dizer que o corpo está parando, ou que a velocidade está tendendo a zero. Para isso acontecer, moçada, é necessário que haja uma aceleração contrária à velocidade, contrária ao movimento, né? E se der tempo, repara que todo movimento retardado acaba se tornando acelerado em algum instante, né? Se a gente continuar com essa aceleração contrária ao movimento inicial,
uma hora o corpo para e se continuar assim ele vai acelerar, vai ganhar movimento na mesma direção e sentido da aceleração. Mas enfim, olha só, eu quero estudar a parte do movimento retardado. As fotos estroboscópicas de novo, né? O corpo passa e para ali na frente. Eu preciso de uma resultante contrária ao movimento para que isso aconteça, né? Então vamos lá, olha só as duas situações que nós temos aqui. Movimento acelerado, resultante, portanto, aceleração a favor do movimento. Movimento retardado, resultante, portanto, aceleração contrária ao movimento. Até aí, tudo bem, a cinemática já estudou isso com a gente, a dinâmica também já tinha tratado disso nesses termos, né? Moçada, aí entra a seguinte questão, ó, no movimento uniforme, a gente tem uma resultante igual a zero, uma aceleração igual a zero, mas quando eu tiro fotos estroboscópicas aqui de um corpo em movimento circular, a gente tem que entender uma coisa para além dessa conversa da cinemática que trata, via de regra, de movimentos retilíneos, né? Dá uma olhadinha nos vetores de velocidade desse corpo conforme ele vai se deslocando ao longo da trajetória. Dá uma olhada nos vetores de velocidade e me diga, o vetor velocidade no instante inicial ali, ele é igual ao vetor velocidade no instante final? Cara, você precisa lembrar que vetor é uma grandeza que se caracteriza por intensidade, direção e sentido. A intensidade pode até ser a mesma, o movimento circular uniforme quer dizer isso. O modo da velocidade é o mesmo, mas o vetor não é o mesmo, né? Olha esse vetor aqui e olha aquele vetor lá, eles não são iguais, né? Faz a comparação ali, ó. Esse vetor tem que girar um tanto para ficar igual ao outro. E girar é mudar a direção e o sentido. E, portanto, está havendo variação do vetor velocidade. E se está havendo variação do vetor velocidade, temos aceleração. Mas, professor, a velocidade não está aumentando nem diminuindo. Pois é, e é isso que eu estou tentando te explicar agora. Não é? Vamos ampliar um pouco essa visão, porque essa visão que você tem até o momento, moçada, é muito restrita, ela é muito obtusa, vamos dizer. Tá? Ela é muito limitada, né? Ela é simplista demais. A coisa é um pouco mais complicada. Veja só, moçada, é assim. Volta lá no quadro anterior para a gente entender um negócio daí, né? Espera lá. Está aqui. Entendi que se temos resultante, portanto, aceleração a favor do movimento, a velocidade aumenta. Se temos resultante, portanto, aceleração contrária ao movimento, a velocidade diminui. Nesse nosso caso aqui, a velocidade nem aumenta nem diminui e, portanto, moçada, nós não temos uma aceleração nem a favor, nem contra o movimento, porque isso faria a velocidade aumentar ou diminuir, respectivamente, tá certo? A questão aqui, moçada, é entender que como é possível ter uma aceleração que não é nem a favor, nem contra o movimento. É simples, essa aceleração tem que ser perpendicular ao movimento. Sendo perpendicular, ela não é nem a favor, nem contra. E, no entanto, ela explica essa variação do vetor velocidade aí em direção e sentido, né? Dá uma comparadinha nas duas situações aqui, moçada, a situação da cinemática ali, né? A gente fala em aceleração na direção da velocidade. Se a aceleração na direção da velocidade, a gente diz que é tangente à trajetória, né? A velocidade é tangente à trajetória sempre. Se a aceleração está na mesma direção da velocidade, também estará na direção tangente à trajetória. Essa aceleração, que a gente chama de tangencial, é a aceleração escalar lá da cinemática, tá, moçada? Coincide com ela. E ela é responsável por mudar o valor da velocidade. Quando existe aceleração tangencial, a velocidade ou aumenta de valor ou diminui de valor, né? Essa aceleração, como eu disse, é igual a aceleração escalar, a gente calcula por ΔV sobre ΔT, quando é a aceleração uniforme ou quando a gente quer saber a aceleração média. No movimento circular, a coisa muda muito de figura. A aceleração agora é na direção perpendicular à da velocidade. Essa direção perpendicular, moçada, aponta para o centro da trajetória, daí essa aceleração chama aceleração centrípeta, né? Em oposição à tangencial do caso anterior.
A aceleração centrípeta é responsável por mudanças na direção e no sentido da velocidade. Em última análise, é responsável por fazer o corpo fazer curvas. Ponto. Tá? E o cálculo dela, já tinha antecipado para vocês agora há pouco no exercício, é V ao quadrado sobre o raio da trajetória do corpo. Beleza? Então vamos lá, né? É isso. Repara, lembre-se do seguinte: o movimento circular uniforme tem uma resultante centrípeta, então, que é mv ao quadrado sobre o raio, né? A massa vezes a aceleração centrípeta vai ser igual a mv ao quadrado sobre o raio, então corta as massas ali. Ficamos com a aceleração centrípeta igual v ao quadrado sobre o raio. Né? A resultante centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, né? Então adiciona a massa ali, fazendo o caminho inverso desse quadrinho, né, moçada? Volta da aceleração para a resultante ali, é só se colocar a massa de volta, você vai saber que a resultante centrípeta é m vezes v ao quadrado sobre o raio. Tranquilo? Olha só, uma questão aqui para a gente formalizar isso. Um móvel percorre em movimento uniformemente variado numa trajetória circular de raio igual a 10 metros, obedecendo a função v igual a 2 mais 3t. O raio é 10 metros, a velocidade tem essa função aí. O módulo de sua aceleração centrípeta no instante 4 segundos, mostrando no instante 4 segundos, joga o instante 4 ali na equação, a velocidade do corpo vai ser igual a 2 mais 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14 metros por segundo. O exercício pergunta a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio, v ao quadrado 14 ao quadrado, o raio é 10, 14 ao quadrado, 196, dividido por 10, 19,6. O que, professor? Metros por segundo ao quadrado, igual sempre foi quando falávamos de aceleração, quando falamos de aceleração, né? Tranquilo? Então vamos lá, moçada, mais um pouquinho de conversa aqui, ó. Para o movimento circular ser acelerado, como era o caso desse exercício que passou aqui agora, né? Veja, para ser circular acelerado, se for circular acelerado, e eu tiro as fotos estroboscópicas, eu vou ver que o corpo está andando cada vez mais, está se deslocando cada vez mais no mesmo intervalo de tempo. Como as fotos foram tiradas em intervalos sequenciais e iguais de tempo, né? Eu vou ver isso, né? No primeiro intervalo ele se desloca um tantinho, depois se desloca mais, depois se desloca mais ainda, né? Está cada vez mais veloz, o movimento é acelerado, afinal de contas. Muito bem. O módulo da velocidade vai, né? O vetor velocidade, se eu quiser representá-lo, vai ter essa característica aqui, né? Ele está cada vez maior. Isso implica dizer que exige, né, que haja uma aceleração tangencial, uma aceleração a favor do movimento, né? Mas como o movimento é circular, também tem uma aceleração centrípeta, perpendicular ao movimento, que está cada vez maior, dado que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio e a velocidade está aumentando, né? Então está representado aí um vetor de aceleração centrípeta cada vez maior. Professor, quantas acelerações tem? Uma só, que é a aceleração vetorial, que a gente chama de gama, né? Que é as duas juntas, né? Se a gente decompõe ela na direção tangencial e centrípeta, se quiser estudar cada coisa em separado, mas a aceleração para valer é essa aceleração vetorial que faz o papel das duas coisas, né? Que corresponde à soma vetorial da aceleração tangencial mais centrípeta. Tá bem, da verdade, né, moçada? Não é mentira isso, mas assim, não é que a aceleração centrípeta mais tangencial somadas dão aceleração vetorial. É o contrário, né? Lembra da conversa? A aceleração vetorial é que é decomponível, falei bonito agora, mas talvez errado, né? Que dá para decompor ela em tangencial e centrípeta, tá? No caso do movimento circular acelerado, a gente tem aceleração centrípeta porque o movimento é circular e aceleração tangencial a favor do movimento para explicar por que o movimento é acelerado. A geometria da aceleração vetorial está ali dada para vocês, momento a momento ali da nossa sequência do movimento. Tudo bem? Para o movimento circular retardado, bom, as fotos ficam assim, né? O primeiro deslocamento é maior que o segundo, que é maior que o terceiro.
Está cada vez mais lento. O vetor velocidade vai ficar cada vez menor. Isso me permite afirmar que há uma aceleração contrária à velocidade. Mas é circular, então também tem uma aceleração centrípeta. A aceleração para valer é essa aqui, que é ao mesmo tempo centrípeta e tangencial contra o movimento. Aceleração vetorial. A parte centrípeta vai diminuindo conforme diminui a velocidade, né? E aí você tem essa geometria ilustrativa aí dos conceitos, né, moçada? Então, para fazer uma curva, o que o corpo tem que obter? Resultante centrípeta. Né? Olha o caso da moto aqui. Está fazendo curva para a esquerda, de quem está olhando de frente, né? Para a direita, no caso do referencial do piloto. Então tem que ter resultante centrípeta. Tem. Quais são as forças que atuam? Moçada, quando a moto inclina, bom, o peso estava lá desde sempre, mas quando a moto inclina, a força de contato dá uma tombadinha junto com ela. A componente horizontal da força de contato é o atrito, que vai fazer o papel de resultante centrípeta, permitindo que a moto faça a curva desejada ali. Carros de Fórmula Indy, né, moçada? O Fórmula Indy tem aqueles circuitos ovais que tem as curvas inclinadas. É possível fazer a curva inclinada sem girar a direção do carro, bastando para isso que você acerte a velocidade, né? Não é qualquer velocidade. Na verdade, que os caras estão, você precisa da direção, precisa do atrito também. Mas, quando o cara está nessa pista inclinada, né, moçada? A normal inclina junto, lembra que normal quer dizer perpendicular ao apoio, né? E aí você tem uma componente centrípeta da normal, que eu estou chamando de NX, que fará o papel de resultante centrípeta. Tá? E é possível que você consiga fazer a curva só com ela, se tiver uma velocidade moderadinha aí. Tá? Avião em curva, mesma coisa, moçada. O avião, quando faz curva, ele inclina, né? O avião recebe do ar uma força de sustentação que é de baixo para cima das asas. Né? Então ela tem essa carinha aqui, né? Conforme o avião inclina, essa força vai inclinar junto com ele. No que inclinou, passa a admitir uma componente horizontal aqui que explica essa curva horizontal que o avião faz. Tá? Olha a trajetória ali, né? Bom, a curva que ele faz, é isso. VUNESP, curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro a altas velocidades, como, por exemplo, no Talladega Super Speedway, um circuito utilizado para corridas promovidas pela NASCAR. Considere um carro como sendo um ponto material percorrendo a pista circular de centro C, inclinada de um ângulo A. De um ângulo A não, desculpa, de um ângulo alfa, né? Tá errado aqui. Com raio R está tudo certo. Constantes, como mostra a figura que apresenta a frente do carro em um dos trechos da pista. Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro não possui aceleração vetorial. Moçada, olha só. Dizer que a velocidade do carro tem módulo constante, né? Deixa eu pegar esse valor, porque é isso, né? Qual é a luzinha que tem que acender? Se a velocidade tem módulo constante, módulo é o valor. A velocidade não está nem aumentando nem diminuindo. Isso me permite dizer com todíssimas as letras que a aceleração tangencial é zero. Só que é o seguinte, moçada, o cara está fazendo curva. Se ele está fazendo curva, é necessário que haja resultante centrípeta. A resultante centrípeta, neste caso, é a composição entre o peso do corpo e a normal que atua sobre ele quando ele entra nesse plano inclinado aí. Quando entra no plano inclinado, desse ângulo alfa, né? Veja, dá para entender essa resultante centrípeta de duas formas. Uma eu já te disse, né? Essa resultante centrípeta é a normal em X, pode ser. Outra coisa também que dá para entender é que eu consigo essa resultante centrípeta quando eu somo trombinha no rabinho normal com o peso. Né? A resultante centrípeta pode ser obtida também pela soma vetorial de normal com o peso. Tudo bem, moçada? Então vamos lá, alternativa correta. Possui aceleração com módulo variável? Não. Né? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre o raio, velocidade é constante, o raio também.
O módulo da aceleração não é variável. Possui aceleração com módulo variável? Não. Possui aceleração com módulo constante, direção radial, no sentido para o ponto C. Perfeito. É isso aí, né? Alternativa D de dado. Federal de Pernambuco. Um bloco desliza com atrito sobre um hemisfério e para baixo. Qual das opções a seguir melhor representa todas as forças que atuam sobre o bloco? Moçada, precisa tomar cuidado daí com a pegadinha, né? Resultante não é força, resultante é resultante das forças. Lembra das nossas aulas de dinâmica lá atrás? A gente explicou para vocês como fazer para achar todas as forças que estão atuando, seguindo um protocolozinho, né? Receitinha de bolo com 2 etapas só. Primeiro as forças de campo, depois as forças de contato, né? Tá lá o corpinho. Ele está sob a ação de quais forças de campo? Peso vertical para baixo só. E aí tem forças de contato, do contato com a esfera, né? Com o hemisfério. Essa força de contato, não tem nenhuma alternativa aí que tenha força de contato propriamente dita, né? Mas tem normal e atrito, que são as duas componentes da força de contato, né? Então tá lá, normal perpendicular à superfície, como sempre é, e atrito contrário, escorregamento, que no caso é para baixo. Certo? Atrito. Que me dá alternativa aí, né? Mas, professor, precisa da resultante centrípeta. Ok, no some normal com peso e atrito, a resultante vai ter componente centrípeta sem problema. Só que cuidado com a alternativa D, né, moçada? Como eu disse, resultante centrípeta não é força, é resultante. Tá? Por que a A está errada? Porque o cara está deslizando, suponho que está deslizando para baixo, né? E aí o atrito é contrário ao escorregamento, o atrito tem que ser para cima. Tranquilo? Enem. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens bala. Estou procurando, hein? A reportagem é de 2009, veja você, que coisa sensacional. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a central do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Estação da Luz no centro da capital paulista em 1 hora e 25 minutos. 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Se o cara fizer uma curva muito rápido, né, moçada, ele descarrila, né? Ele vai ser jogado para fora do trilho por inércia, né? Vai seguir em linha reta em vez de fazer a curva, por inércia. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, onde G a aceleração da gravidade vale 10, portanto 0,1 g é 1 metro por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente quanto? Moçada, é assim, ele está tentando que você relacione a aceleração centrípeta com a velocidade e com o raio. Ele te deu a aceleração centrípeta e a velocidade. Não, professor, ele não deu a velocidade, deu sim. Ele fala que a velocidade é constante durante todo o percurso. Então a velocidade constante coincide com a velocidade média. A velocidade média vai ser 403 km dividido por 1 hora e 25 minutos, né? Eu vou colocar essa distância, bom, 403 km, 403 mil metros, dividido por 1 hora e 25 minutos. Mostrado 1 hora e 25 minutos são 85 minutos. 85 minutos vezes 60, eu tenho aqui então a velocidade de 79 metros por segundo. 79 metros por segundo é coisa beça, tá, moçada? Aproximadamente 80. Tá? 79 metros ao quadrado, que é o V ao quadrado, tal. 6.244, dividido pela aceleração centrípeta. Eu estou fazendo o seguinte aqui, eu peguei a aceleração centrípeta e o raio e troquei os dois de lugar um com o outro aqui, porque eu quero achar o raio, né? O raio, então, é igual a
V ao quadrado dividido pela aceleração, que é 1, né? Tá bom. 6.244,1 metros. Cara, são 6 quilômetros de raio, né? Aproximadamente a alternativa A ali, tá? É uma curva bastante sutil, quase praticamente uma reta. Importante, dado que a velocidade do trem, né, 79 metros por segundo, vai ser alguma coisa em torno de 285 km por hora, tá? O trem está bem veloz ali. Tranquilo, moçada? Vamos lá. Bom, moçada, aí entrando nos movimentos planetários, né, galera? Eu fiz um desenho bobinho aí do Newton lançando uma bola. Essa bola tem a cara do planeta Terra ali, né? Quando ele lança essa bola, lembra dos lançamentos, né, horizontal e vertical? No caso horizontal, essa bola faz uma trajetória parabólica porque ela tem um peso atuando sobre ela, fazendo papel de resultante. Tá certo? O Newton sacou o seguinte, né? Tem esse desenho aqui, inclusive lá no trabalho dele. Ele percebeu que essa força que puxa os corpos para o chão, quando a gente está perto da superfície terrestre, é a mesma força que mantém os corpos em órbita. Os corpos estão em órbita por uma atração gravitacional mútua entre eles ali, né? Veja, qual foi a ideia que está apresentada nesse desenho? Está lá o Newton de novo, o Newton eu que adicionei, claro, né? Mas assim, imagina a ideia, ele está lá numa montanha e ele vai lançar um corpinho com uma certa velocidade inicial, V0, horizontal. Se essa velocidade for tênue, a trajetória do corpinho vai ser essa aqui, ele cai no ponto D. Se eu aumento a velocidade inicial, ele vai cair mais longe. Concorda? Se eu lanço com mais velocidade ainda, ele cai mais longe ainda. Se eu lanço com uma velocidade maior, ele cai mais longe ainda, faz essa trajetória F. Se eu lanço com uma velocidade maior ainda, ele entra em órbita. Ele não cai. Vai dar a volta no planeta Terra. Veja, é uma extrapolação, claro, né? A gente tem aqui resistência do ar, que torna a coisa inviável, desníveis, que torna a coisa inviável também. A velocidade necessária para que o corpo entrasse em órbita aqui na superfície terrestre é 8.000 metros por segundo. 8 km por segundo, moçada, 8.000 metros por segundo vezes 3,6, faz a conta aí, né? 8.000 vezes 3,6 dá um escalabro aí de velocidade, aproximadamente 30.000 km por hora é um negócio, né? Se você conseguisse lançar um corpo a essa velocidade, ele entraria em órbita aqui na superfície terrestre. Tá ótimo, né? E aí, moçada, se aumentar ainda mais a velocidade, se passar dos 30.000 km por hora, né? Esse corpo escapa da gravidade terrestre e consegue ir para o espaço, né? É isso que a NASA pretende com seus foguetes, né? Ela quer que um foguete que vai para a Lua tem que fazer isso, tem que alcançar uma velocidade maior do que essa. Não é brinquedo, né? Daí essa conversa toda em torno do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, aqui no Brasil, né? O Brasil tem essa estação de lançamento de foguetes aí lá no Nordeste, Norte e Nordeste, né? E aí essa estação é muito visada porque o motivo, né, estando ela perto da linha do Equador, moçada, o foguete já tem uma velocidade V0 inicial interessante, devido à rotação do planeta mesmo, né? A rotação da Terra em torno do próprio eixo. E aí isso representa uma economia de combustível violenta, né? E aí os Estados Unidos cresce o olho mesmo, não tem jeito. Newton, depois de ter essa sacada, diz o seguinte: destas forças deduziu os movimentos dos planetas, dos cometas, da Lua e do mar. Ele entendeu que é tudo regido pelas mesmas regras, que são as regras das forças e das atrações gravitacionais. O Enem explorou isso de uma maneira até parecida, né? Quer dizer, o Enem não, né? O Maurício de Souza, o autor das tirinhas do Cebolinha, da Turma da Mônica, né? Olha, a Mônica lança o coelhinho no Cebolinha e erra, né? E aí você repara o desenho lá, o terceiro quadrinho, né? O coelhinho entrou em órbita. Quer dizer, a Mônica lançou esse coelhinho a 8.000 metros por segundo de velocidade, não tem resistência do ar. Cara, genial, né?
Aí o coelhinho dá a volta no planeta inteiro e vai atingir o Cebolinha logo em seguida. Não pegou na ida, pega na volta, né? E aí o Enem aproveitou a tirinha, claro, né? E diz o seguinte: um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o modo da velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho mostrado a aceleração tangencial é zero. Né? Modo da velocidade constante é sinônimo de dizer que a aceleração tangencial é zero. Ah, mas faz curva, então tem aceleração centrípeta. A tangencial é zero. Alternativa A, nulo. Beleza? Enem de novo. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas e ela é representada pela expressão F igual G emão eminho sobre D ao quadrado, ou M1 e M2 sobre a distância ao quadrado, onde M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D, a distância entre eles, e G é uma constante de ajuste ali, a constante universal da gravitação. E F, claro, é a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Moçada, dá uma olhada aqui. É o seguinte, o cara falar mesma massa é importante, porque assim, são satélites de massa M orbitando a Terra de massa emão. Né? Então, M fechou, o G é uma constante. O que vai fazer as forças variarem ali é a distância. Eu não tinha te apresentado essa equação, né, galera? Queria aproveitar esse exercício para falar disso. Essa força, se você olhar para os corpos em questão ali, essa força gravitacional de atração é a resultante centrípeta sobre todos eles. Né? É a força que mantém os caras em movimento circular uniforme ali, de órbita gravitacional. E aí você consegue extrapolar isso dizendo o seguinte, né? G, M1, M2 sobre a distância, que é o raio da trajetória mesmo ao quadrado, é igual a mv ao quadrado sobre o raio, que é a equação, a fórmula da resultante centrípeta, né? Um raio aqui vai embora com outro raio lá. A massa M1, que é a massa do satélite, pode ser cancelada também, né? E aí você consegue calcular a velocidade de órbita usando essa equação, v ao quadrado igual g m2 sobre r, tá? Tira a raiz e tudo mais. Enfim, para resolver o exercício, nada disso interessa. Né? Eu só estou aproveitando o exercício para te explicar algumas coisas. Para resolver o exercício, basta entender o seguinte. Olha para a formuleta lá e concorda comigo que quanto maior for a distância, entre Terra e o planeta, menor será a força. Então veja lá que o satélitezinho E, planeta não, né? O satélite E está mais perto, a força vai ser maior atuando sobre ele. Depois D, depois C, depois B, depois A. Como a distância não está variando, as forças também não variam, então isso aqui, né? Bobagem, bobagem, bobagem. Ficamos entre os dois ali, era olhar qual que dá uma força sobre E maior, sobre A menor, alternativa B. Tranquilo? Vamos lá, galera. Essa questão aqui eu coloquei para tentar explorar mais um pouquinho essa equação do Newton e da gravitação universal, em termos das propriedades dessa troca de força gravitacional, que essa expressão nos revela, né? Anuncia, dá o spoiler e tal. Ele está dizendo, se você olhar para a equação tentando lê-la conceitualmente, você vai perceber que quanto maiores as massas, maior vai ser a força gravitacional trocar entre elas, mas a distância também interfere, né? Interfere de maneira inversa, né? Quanto maior a distância, menor a força. Inversamente proporcional ao quadrado da distância, essa força aí. O exercício pergunta, né, quer comparar duas situações. A primeira situação são dois corpos de massa emão a uma distância d, trocando uma força entre eles F. Ele quer comparar essa força F com a força F' que vai se fazer presente na segunda situação, que é uma situação onde os corpos têm metade da massa
m dividido por 2, e estão separados de uma distância 2d. Tá, ele quer comparar essa força que vai estar atuando aqui entre eles, que eu vou chamar de F'. Vamos lá, a expressão que eu usaria para calcular a força F, né, moçada, é a expressão do Newton. F é igual, vamos lá, F é igual a G, a massa de um corpo, a massa do outro corpo, uma vez a outra, dividido pela distância D ao quadrado. E aí, beleza. Preciso comparar isso, esse monte de letrinha, com F' agora. Então, preciso achar as letrinhas de F', né? Vamos lá, F' é igual o mesmo G, a massa de um corpo, m sobre 2, vezes a massa do outro corpo, m sobre 2, dividido pela distância ao quadrado. A distância agora é, a distância agora é 2d. Moçada, desenvolvendo essa equação, desenvolvendo as letrinhas, né? Resolvendo as letrinhas, vamos dizer assim, ficamos então com G, massa dividido por 2 vezes massa dividido por 2 dá massa ao quadrado dividido por 4, é m vezes m, igual estava lá em cima, dividido por 4. E 2d ao quadrado vai dar 4d ao quadrado. d ao quadrado. Se você reparar bem, eu achei aqui, ó, a força F, né? Gmm sobre d ao quadrado. Tá igualzinho lá em cima, ó. Gmm sobre d ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 vezes 4, 16. Então, a força vai cair 16 vezes, né? F', portanto, é igual a força F dividido por 16. Tá? Caiu 4 vezes, diminuiu 4 vezes, porque as massas caíram pela metade, ambas, né? Então, uma massa diminui pela metade, a força já cairia para metade. A outra massa cai pela metade, a força cai pela metade de novo, então já caiu 1/4. Além disso, a distância dobrou. A força não teria que cair pela metade, não, porque é d ao quadrado, né? Então, quando a distância dobra, a força cai 4 vezes, de novo, né? Caiu 4 vezes, aí depois caiu mais 4 vezes, caiu 16 vezes no total. Tranquilo? Olha lá, essa do Enem, hein? É mais de matemática, né? Mas envolve a matemática do Enem, adora usar física como recurso, né? Como ferramenta temática, aí vamos dizer, né? E diz o seguinte: de acordo com a lei universal da gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F igual a uma constante vezes a massa do satélite sobre o raio ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, M e R, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da órbita em torno da Terra. Moçada, veja, nada disso aqui, da formuleta, é novo para nós, né? A formulazinha lá, né, do G, massa da Terra no caso, né? Massa do satélite sobre o raio ao quadrado, né? Esses valores iniciais aqui, o G e a massa do planeta, não estão variando para satélites em torno da Terra, né? Então o cara trocou isso por K, só isso, é a mesma equação, é a mesma lógica, né, da equação, tudo bem? Então a força vai depender só, de fato mesmo, né, as únicas coisas que vão variar aí, vão variar, portanto, a força, são a massa do satélite e a distância do satélite em relação à Terra, né? Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. FA, FB, FC, quem é maior, quem é menor? Bom, vamos lá. Repara que tem ali valores, vamos dizer assim, travados, né? Valores iguais
de alguma coisa para A e B e de A e C. A e C tem a mesma massa. A e C tem a mesma massa, só que C está mais longe, né? C está bem mais longe. O raio, que é a distância para C, né? O raio de C é maior que o raio de A. Como as massas são iguais, né, moçada? Eu estou mexendo aqui com o denominador da equação. Quem tiver maior raio vai ter menor força. Faz sentido, né? Está mais longe, né, moçada? Vai ter uma força gravitacional menor. Então, beleza, já entendi. Primeiro ponto, FC é menor que FA. A e B, moçada, tem a mesma distância, o mesmo raio, mas B tem uma massa maior. A massa de B é maior que a massa de A. Se a massa é maior, a massa vem aqui na formuleta, no numerador, quanto maior a massa, maior a força, então a força FB vai ser maior que a força FA. Tá certo? Então FB é a maior, FA é a intermediária e FC é a menor de todas, a alternativa E. Tranquilo? Olha só, moçada, esse gráfico aqui, ele ilustra para nós a intensidade da força gravitacional em função da distância do ponto no espaço, seja ele qual for, até o centro da Terra. Importante frisar esse d ao quadrado que aparece na fórmula, moçada, a distância entre os centros dos astros, dos corpos, que estão se atraindo mutuamente gravitacionalmente. Tá certo? Então veja que na superfície terrestre a distância já é o raio da Terra. Já tem uma distância 1D aqui, ó, designada lá. Né? E aqui, na superfície terrestre, uma maçã que pese 1 newton, 100 gramas, portanto, né, provavelmente, a uma distância 2D, a massa continua sendo a mesma, mas o peso cai 4 vezes, 2 ao quadrado vezes. Se a distância triplica, a força cai 9 vezes, 3 ao quadrado vezes. Se a distância quadruplica, essa maçã vai pesar 16 vezes menos, 4 ao quadrado vezes menos, né? E esse gráfico é o gráfico que dá essa relação, né? 1 sobre d ao quadrado, aí, conforme a distância aumenta, o valor em y está caindo ao quadrado ali, tá? A Estação Espacial Internacional, moçada, aquela estação onde aparecem os astronautas flutuandinho, e a gente tem aquela vontade louca de falar a seguinte bobagem: lá não tem gravidade. Cara, como não? Olha onde ele está em termos de distância. A distância de órbita, né, da estação espacial a partir da superfície da Terra é menor que um raio terrestre. Então, naquela região, há sim gravidade. Né? O que acontece é que está todo mundo em queda livre ali, né? Todo mundo abandonado e girando, igual o coelhinho da Mônica, igual a maçã do Newton, que ele jogou e botou em órbita. Está todo mundo caindo o tempo todo. Mas olha só esse GIF aqui, só para te mostrar, indo de longe para perto, onde é que está a estação espacial. Um monte de satélite aparecendo ali, olha lá, apareceu a Estação Internacional Espacial. International Space Station. Está bem próximazinha. Outro dia eu a vi, estava na praia recentemente aí, e eu vi ela passando no céu, com a magnitude dela, foi lindo, maravilhoso, fácil de ver. O Enem adora essa conversa, né, moçada? E explora essa verdade equivocada que a gente carrega aqui junto com a nossa intuição, né? Diz o seguinte, olha só, o ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de entrar em órbita a 560 quilômetros de altura, e portanto muito menos do que um raio da Terra, que é 6.400 quilômetros de altura, tá? Os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta é uma grandíssima bobagem, moçada, porque o peso é o que vai manter esse satélite em órbita.
né? A gravidade nem é tão menor do que a nossa aqui na superfície terrestre, a 560 km de altura, né? Como está mostrado no gráfico do slide anterior ali, né? Então, assim, que a afirmação do cara não se justifica é ponto pacífico. Então, a alternativa A e B, a gente pode jogar fora de cara. Aí é questão de achar qual que é a alternativa que melhor se aplica, né? E a alternativa D está ali dizendo o seguinte, ó, não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, nesse caso sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Né? Não é pouca força para manter um trem desse tamanho aí, com essa massa toda em órbita, tem que ter uma força razoável, senão o cara escapa pela tangente ali. Né? A alternativa D é a perfeita, é a nossa procurada aí, tá? Olha lá, moçada, aí tem outra conversa importante aqui, última. Os satélites servem a uma determinada região da superfície terrestre, a região onde ele tem alcance, né? O desenho está meio limitado demais, ele não precisa ser tão limitado assim, né? Porque o satélite consegue abarcar toda a região da superfície que ele, aspas, enxerga, né? Se é de telecomunicação, se é de monitoramento, aí né, depende de caso para caso. Mas o fato é que o satélite vai monitorar a região que ele enxerga, ou vai conseguir estabelecer comunicação partindo ou chegando para a região que ele enxerga também, né? que ele atende, vamos dizer assim. Né? E aí, moçada, entra uma conversa interessante, que olha só, a própria estação espacial aqui em órbita em torno da Terra, essa imagem é maravilhosa, né? Repara que a região que os satélites ou que os corpos que estão em órbita conseguem enxergar da superfície terrestre variam, porque eles estão em órbita, né? E aí se movem relativamente com relação à superfície terrestre. E não é lá muito legal você estar numa ligação telefônica que está sendo executada, está sendo transmitida via um certo satélite, está sendo recebida via um certo satélite, de repente o satélite sai de cima de você e tem que trocar o satélite. Vai cair a ligação naquele intervalo entre sair de um e chegar para o outro, vai cair a ligação. Né? Você vai ter uma interrupção, vai ter ruído, vai ter algum problema no meio da tua conexão ali. Né? Veja, isso aqui é uma imagem do satélite orbitando em torno da Terra. Repara como a cada instante ele conseguiria atender uma parte diferente da superfície terrestre. Né? Mesma ideia. Adoro os GIFs, tá? Não liga não. Olha essa aqui, que loucura, né? Um satélite em órbita sendo capturado pela Estação Internacional Espacial. Olha como é que ele chega. Olha o gás dessa velocidade que ele tem em relação à Terra. Está acelerado, né, moçada? Vamos combinar. Mas assim, né? Você vê a superfície terrestre ali mudando, né, de paisagem a cada instante. Sinal que é uma velocidade relativa de fato. E, portanto, o satélite não consegue ver uma única região da superfície o tempo todo. Essa região varia. Bom, por que varia em geral? Porque, veja, moçada, quando você tem um satélite lá em órbita, ele está em órbita porque tem uma atração gravitacional, e essa atração gravitacional aponta para o centro da Terra, essa resultante centrípeta aponta para o centro da Terra, a trajetória do cara tem que ter centro no centro da Terra. E aí, se o cara está no hemisfério norte uma hora, vai ter que estar no hemisfério sul em outra hora. Tem algum lugar, tem alguma região onde eu possa colocar um satélite de modo que ele seja geoestacionário, ou seja, que ele observe, que ele esteja sempre sobre a mesma região da superfície terrestre? Geoestacionário quer dizer isso, geo, terra, estacionário, estacionar, né, bicho? Como assim? Bom, já sei que se é satélite, a resultante centrípeta é a força-peso, ou a força gravitacional. O período do satélite teria que ser 24 horas, igual ao da Terra, né? Você está sempre sobre a mesma região da Terra. Para ele estar sempre sobre a mesma região terrestre, ele tem que acompanhar essa região, tem que ter a mesma velocidade angular dela, né? E é isso, né? Tem que estar sempre sobre o mesmo ponto da Terra. Tem algum lugar onde dá para colocar esse cara? Bom, o centro da órbita vai ser o centro da Terra, tá?
Se tiver no plano do Equador, hein? A resultante centrípeta está nessa direção, está dentro do plano, e a órbita vai estar nesse mesmo plano. E aí, se eu achar a região que acompanha, olha só esse GIF aqui, ó, que lindo. Repara, ele está sempre sobre o mesmo ponto ali. Completa a órbita em 24 horas, assim como a Terra, e não muda de lugar em momento nenhum. Está sempre sobre a mesma região do planeta. Mas é isso, né? Tem que ser no plano equatorial. Tem que ser. Não tem jeito. E aí, moçada, olha essa ilustração, essa representação, né? Você percebe que tem um cinturão mais coalhado ali de satélites, né? Esse cinturão está bem no plano do Equador, né? E é onde estão os satélites geoestacionários ali, todos à mesma distância em relação ao centro da Terra, né? E todos no plano do Equador. As órbitas comparadas, né? Em termos de distância ao centro da Terra, de centro a centro, a altitude, que desconta o raio da Terra, né? A velocidade necessária para se manter em órbita, e aí o período da órbita, quanto tempo demora para completar essa órbita. Repara, a órbita geoestacionária está aqui, ó. A altura é 35 mil quilômetros, 42 mil quilômetros de órbita, né? A velocidade orbital é 3 km por segundo, não é pouca coisa, se for pensar, né? E o período orbital se dá em 23,56 minutos, que é o período orbital da Terra em torno do seu próprio eixo. 24 horas em relação ao Sol. Precisa considerar que a Terra, enquanto dá uma volta, também se desloca um pouquinho em torno do Sol. Então ela tem esses 4 minutinhos a mais para a mesma região da Terra estar mirando de novo para o Sol. Tá? É isso, moçada. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que tenha sido de proveito, tenha se clareado uma série de conversas aí, de questões que envolvam aí a dinâmica do movimento circular e as órbitas que não deixam de ser movimentos circulares ou muito aproximadamente isso, tá certo? Bons estudos e nos vemos na próxima. Um abraço.